Hoje em dia, o sistema é super arcaico. Como é que funciona? Tem uma câmera, o carro passa lá e tem um cara olhando, falando, ó, aquela roda passou 1 centímetro para lá, 1 para cá. Tem a discussão, o pneu, será que a roda dianteira, a traseira, daí tem a regra, tem que ser 2 rodas na linha branca. Se você tiver 4 rodas para fora da linha branca da pista, significa que se você foi fora do track limits. E daí para cada curva tem um agreement entre os pilotos e o diretor de prova. Ali pode, ali não pode. Enfim, não é mal feito também a parte organizacional dos track limits. A minha sugestão, que eu acho que talvez seja a mais fácil do ponto de vista operacional e do ponto de vista de incentivo para os pilotos, é o seguinte: eu chamei de Virtual Gravel. É mais ou menos o que até tem nos videogames. É o seguinte: você colocar um sensor, pode ser um sensor óptico, pode ser um sensor eletromagnético, na parte na qual o carro tem a tendência a ter o problema de track limits, ou em qualquer curva. A partir do momento que o carro passou lá e aquilo ativou, significa que realmente você foi lá. Você não precisa de um humano olhando a tela e depois deletando a volta, sei lá, 10 minutos depois, ou no final da classificação, ou enfim, ou na corrida e tal. A partir do momento que você passou lá, você consegue programar o motor, o carro, a ter uma perda de tempo. Você tem um desincentivo, você perde potência. Pode ser 20% da potência durante 30 segundos, pode ser 80% da potência durante 10 segundos, pode ser 100% da potência durante... Você programa do jeito que você quiser, de uma forma que mantenha a segurança de quem está em volta. Igual que você for para a brita. Se for para a brita, também você vai mais devagar, se você voltar da brita. Então você consegue programar de uma forma automática, na qual, se o carro for naquele determinada parte da pista, ele automaticamente recebe essa penalidade. É totalmente objetivo, não tem ninguém olhando. É instantâneo, então você não tem volta deletada. Se você foi lá, você vai ter uma perda de tempo. Mas Você falou, como no videogame. Igual no videogame. Só que, eu fui empurrado lá. Tudo bem. Daí é uma discussão para os stewards, porque daí tem quem estava em qual posição. Mas na brita funcionaria da mesma forma. Se você for empurrado para a brita, também você perderia a posição, perderia tempo. Mas depois isso é julgado pelos comissários de prova depois, se existe uma disputa. Mas os track limits numa volta de classificação seriam muito mais objetivos. E na Fórmula E também. Ao invés de precisar colocar um concreto na chicane, que, por exemplo, se você tiver uma batida, um pneu furado, acontecer alguma coisa, pode ser também acontecer de você bater e quebrar o carro ou se machucar, você pode ter um sistema desse na qual você atravessou a chicane, você cruzou ali, você tem essa perda de potência ou do que quer que seja, que você perca o tempo que você ganhou nessa vantagem que você teve. E isso, é claro, é igual para todo mundo, fica 100% objetivo, tira a carga dos comissários de prova para ficar olhando em coisas que realmente são importantes e facilita. Eu até desenvolvi, inclusive eu tenho uma patente, eu abri essa patente, mas a patente está no meu nome, de um sensor óptico, que você não precisa nem... porque na Fórmula E, como é na rua, eu quis desenvolver alguma coisa que você não precisava furar o asfalto, porque precisava da permissão da cidade para furar o asfalto. Em Paris, o asfalto lá, a pedra é uma pedra de 500 anos, não dá para você furar e botar o sensor. Eu desenvolvi um sensor óptico, que ele lê uma tinta especial, então você, por exemplo, pinta de roxo o track limits. E o sensor óptico, a partir do momento que você passa no roxo, o laser, ele lê o reflexo numa frequência diferente, ele sabe que você está no roxo, dentro de milímetro. Então ele leu que você está no roxo, ele pode ativar um sistema falando, track limits ou não. E inclusive falei para a FIA, vocês podem usar essa patente sem custo nenhum, mas está lá, está disponível.